Olá, boa tarde. Está começando mais um Salada Brasil e no programa de hoje nós vamos ter um bate-papo bem interessante sobre o movimento LGBT com o coordenador Denis Ramos. E também temos culinária com Alexandre Frassini. E os produtores da Semana do Rock vão falar para a gente um pouquinho sobre esse evento. É tudo isso e muito mais agora. Não saia daí. E agora nós vamos falar sobre políticas LGBT. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Denis Ramos. Seja muito bem-vindo, Denis. Obrigado. Eu e a Olga já estamos aqui, conversamos um pouquinho com você antes para entender um pouquinho mais esse assunto, né? Mas antes de iniciar, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa o que é o LGBT, Denis. LGBT é a sigla que denomina o movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. É a diversidade sexual como um todo. Às vezes, por falta de informação, as pessoas às vezes se confundem. Eu mesma, às vezes, me confundo com essas siglas, né? Exatamente. Por isso que eu queria que você até explicasse para o pessoal de casa, Denis, o que é cada uma delas. Lésbicas, gays e bissexuais, a gente se refere à orientação sexual das pessoas, né? Com quem elas têm afetividade e se relacionam. As travestis, transexuais, são as mulheres transexuais ou os homens trans, já a identidade de gênero, como elas se enxergam, como elas se expressam na sociedade. Então, orientação sexual, uma coisa, identidade de gênero é outra. A gente escuta muito falar disso, identidade de gênero. Eu, por exemplo, não sei te explicar o que é. Você poderia explicar para a gente? A identidade de gênero de uma pessoa é como ela se enxerga, como ela se vê enquanto sujeito, enquanto pessoa, né? A pessoa pode nascer num corpo feminino, mas tem uma identidade de gênero masculina. Ou o contrário, ela pode ter nascido com um corpo masculino e ter uma identidade de gênero feminina. Resumindo, de uma forma mais prática, né, as pessoas que têm uma identidade de gênero feminina oposta ao seu sexo designado no nascimento são as travestis e as mulheres transexuais. Já os homens trans é o contrário. Teve no seu nascimento o sexo feminino designado, mas não se enxergam dessa forma. Tem uma mente, se identificam como pessoa do gênero masculino. Então são os homens trans. Entendi. E isso não tem nada a ver com a orientação sexual de lésbicas, gays e bissexuais. Uma travesti, uma mulher transexual ou um homem trans pode ter uma orientação sexual heterossexual. Entendi. E isso, todos esses que você falou agora é diferente daqueles transformistas, né? Sim, transformistas ou drag queens é uma profissão artística, né? Geralmente nas noites, nas baladas, ou não também. Pessoas que trabalham com eventos também têm utilizado bastante da figura da transformista ou da drag queen para fazer animação em geral, animação de festas, eventos. Sim. Ou shows em baladas, né, em boates. Ou seja, é uma profissão, né? É uma profissão. Não necessariamente a maioria das que a gente conhece são gays, que se montam de drag queens e levam isso como profissão. Mas isso não é uma regra também. Tá. Podemos encontrar um transformista que seja um homem heterossexual, casado, com filhos. Tá. E, Denis, você estava explicando aqui nos bastidores que essa sigla LGBT, ela foi justamente criada para desassociar aquele termo gay, para atender, assim, todas essas classes, não é isso? Sim, para contemplar o segmento LGBT como um todo, as políticas públicas, as especificidades, né? E para ações afirmativas também de toda essa população, que é a diversidade sexual como um todo. Não é só a parada gay, porque a parada não é só dos gays. Não vamos fazer uma marcha pelos direitos dos gays, porque não é só dos gays que a gente trata. São das lésbicas também, dos bissexuais, mulheres e homens bissexuais, das travestis, ou as mulheres transexuais e os homens trans. Então só o termo parada gay, movimento gay, não contempla toda essa população. Denis, você como gestor de políticas LGBT, você deve ter escutado muitas histórias sobre aceitação. Tem alguma curiosidade, alguma coisa que você tem visto? O crescimento, a aceitação maior das pessoas, dos pais também, hoje com os filhos. Como que você vê isso tudo hoje? Com o assunto sempre em pauta, né, as pessoas têm buscado bastante conhecimento para entender, porque às vezes trata de uma forma negativa por falta de conhecimento, acha que é uma opção das pessoas e não é. Tanto a orientação sexual de lésbicas, gays e bissexuais, quanto a identidade de gênero das travestis e transexuais, não é opção.
É uma construção da identidade da pessoa e acaba externando isso logo na infância ou não. Ou a pessoa acaba externando isso depois da fase adulta, adolescente. E ultimamente nós temos encontrado alguns avanços, mas também tem bastante retrocesso. Ainda hoje muitas pessoas são expulsas de casa, não conseguem frequentar a escola, também por conta do preconceito. Mas as famílias também têm buscado também. Tem um projeto bastante interessante, que se chama Projeto Purpurina, que é do GPH, o Grupo de Pais de Homossexuais. É uma senhora que está à frente, a doutora Edith Modesto, e ela lida bastante com essas situações entre famílias. E quanto família também tem um grupo nacional que são as Mães pela Diversidade. As Mães pela Diversidade também tem mostrado bastante. Já ouvi falar, que é bem legal. Temos em São Paulo, aqui em Osasco nós temos também representantes. E é um movimento nacional de mães que buscam essa igualdade e mostrar que é uma questão de direito, de dignidade dessas pessoas. Não é opção, não é sacanagem, como algumas pessoas costumam se referir a nós, mas o conservadorismo mesmo que tenta não querer falar sobre esse assunto, mas é bom sempre trazer em pauta, porque às vezes as pessoas têm preconceito por falta de informação. Às vezes os pais buscam isso. Buscam isso também. E as pessoas têm aversão ao sexo, ver as pessoas do sexo oposto, assim, né? Tem essa aversão de ver as diferenças sexuais. Então aí tem que fazer essa descentralização ali, ou a desconstrução desse preconceito que existe na sociedade há muito tempo. Né? Através da informação que a gente desconstrói esses preconceitos, que acaba acontecendo às vezes por falta de informação, mas existem pessoas também que elas têm aquele conceito já estabelecido, que elas não aceitam e não querem falar sobre o assunto, não gostam dessas pessoas. Mas é bastante complicado. A gente chama, em alguns casos a gente encontra também que a gente chama como uma fobia internalizada. Porque a pessoa ela enxerga no outro o que ela gostaria de externar também, mas ela não pode por questões particulares, por questões de trabalho, por questão de família. E ela enxerga no outro, aquele outro trazendo tudo aquilo que ela também sente, só que ela não pode falar. Então ela agride, então ela ataca. Entendi. E o que é esse movimento contra a transfobia e trans... Tem 2 gêneros, não é? É a transfobia e a homofobia. A homofobia são as pessoas que sofrem discriminação, preconceito, às vezes até são vítimas de agressões físicas por terem uma orientação sexual pelo mesmo sexo, né? Homens que se relacionam com homens, mulheres que se relacionam com mulheres, homofobia ou lesbofobia, porque tem algumas especificidades diferentes. Agora, a transfobia não. A transfobia já é mais além. São pessoas que sofrem discriminação, que são vítimas de preconceito por externarem uma identidade de gênero diferente do que é imposto pela sociedade. Porque ela nasceu do sexo masculino, então ela tem que ser homem. Não. Entendi. Isso é mais uma ascensão do machismo, né? Porque as pessoas estão sofrendo discriminação por externarem o gênero feminino. Ou ao contrário. Entendi. O homem trans também sofre bastante discriminação por externar uma figura masculina, mas biologicamente nasceu num corpo feminino. E as pessoas não aceitam isso. Isso é transfobia. E aí tem transfobia institucional, que são as empresas que não aceitam. Na busca por emprego, por colocação no mercado de trabalho. As pessoas estão aptas, têm aptidão para exercer aquela vaga, para ter o perfil que está sendo contratado, mas ao entregar os documentos, a vaga já foi completada. Não vamos poder contratar agora, espera mais um mês. Isso é fato, né? A gente vê às vezes na televisão, é muito bonitinho, né? Tem vagas para todo mundo, tá tudo muito legal, mas a gente sabe que a realidade não é assim, né? Não é essa. Quando a pessoa passa pelo processo seletivo inteiro, passa nas entrevistas, é dinâmica, é espontânea, mas quando entrega os documentos, o documento diz uma realidade que não está ali naquele corpo, então eles acabam não contratando. Ô, Denis, e a gente tem uma lei que é a 10.948, né, de 2001, é isso? Se eu não estiver enganada? Que ela pune qualquer tipo de discriminação, é isso? Essa é uma lei do Estado de São Paulo, ela é de âmbito estadual, então em todo o Estado ela pune administrativamente. Administrativamente. Isso, essa lei ela vai fazer 15 anos agora, mas é uma punição... Você acha que ajudou com a implantação dessa lei? Às vezes inibe, porque a empresa pode até perder o alvará de funcionamento, as pessoas, no primeiro momento, uma advertência. Pode acontecer multa. Em caso de reincidência, o setor privado pode até perder o alvará de funcionamento. Isso também cabe para servidores públicos. Aí entram 2 processos, pela lei estadual 10.948 e um processo também
pela lei orgânica dos municípios. Interessante. Acaba isso, né? inibindo um pouco um exemplo que nós podemos citar, que já é conhecido nacionalmente, então não tem problema de eu falar o nome, que é o Carrefour. O Carrefour quase perdeu o alvará de funcionamento por conta disso, mas o que eles fizeram? Implantaram o núcleo de diversidade sexual dentro da empresa. Então, o RH já é preparado, já prepara os funcionários para que isso não aconteça mais. Isso foi na França ou foi em algum outro país? Foi em São Paulo. Em São Paulo? Isso, em São Paulo. Em São Paulo já houve discriminação por orientação sexual de clientes, já houve denúncia por discriminação à identidade de gênero de uma travesti que era funcionária, e já houve casos de racismo também e outras coisas. Entendi. Então eles se sensibilizaram, estão sensibilizando e capacitando os funcionários para que isso não aconteça mais. Porque essa lei é administrativa, ela não criminaliza, mas tem essas punições que acabam prejudicando a empresa, né? Entendi. Com certeza. Denis, a gente vai aproveitar e dar uma pausa. Eu queria que você comentasse um pouquinho das fotos que você enviou pra gente, arquivo pessoal, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente sobre o que seria que foi realizado. Deixa eu ver aqui que eu tô pedindo Essa minhas foto perguntas. foi do prêmio Cidadania e Respeito à Diversidade, promovido pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo em 2015. A gente tem mais algumas fotos, vamos dar uma olhadinha. Eu queria que você fosse comentando também. Junto comigo tem pessoal de São Paulo, de Osasco também. A bandeira, né? É, Com essa é uma as flores. sensibilização que nós fizemos no calçadão de Osasco, em frente à estação. É você aí? Esta sou eu na parada de Sertãozinho, o ano passado. Legal. Tem o sistema trioelétrico ali, né? Isso. Essa foi com a instalação do Núcleo de Políticas LGBT no município de Osasco, na Coordenadoria da Mulher, tem gente que Igualdade eu conheço Foi ano Diversidade. passado, né? 2015? Foi, o ano passado. Que legal. Inclusive o Rafael Bittencourt mandou um beijo. Eu adoro ele. Essa é na Legal. posse da Comissão da Diversidade Sexual da OAB Osasco, com a nossa presidente, a Mônica Godoy, acompanhada até então era a secretária. Esse é o projeto English to Transform, um projeto de inglês voluntário. A gente até que é quer feito em falar Osasco. disso depois, né? Essa na Câmara Municipal de Osasco, com a aprovação da Lei do Nome Social, foi aprovado em outubro do ano passado. Vamos dar uma olhadinha em mais Aí o algumas movimento fotos. social como um todo. Aí atendimento de travestis e transexuais na coordenadoria também. Eles quiseram fazer uma foto para registrar o momento. Esta foto foi no CRT de Ribeirão Preto, como Ribeirão referência. Preto. Isso, como referência nós fomos dar um suporte no projeto de saúde integral da população de travestis e transexuais. O projeto se chama Prevenção Total em Ribeirão Preto. Essa foi a formação do primeiro módulo do curso de inglês para as travestis e transexuais aqui de Osasco. Delegadas para a terceira Conferência Nacional LGBT, e aí Osasco, Taboão da Serra. Essa foi a exposição Moda e Diversidade. Nós trouxemos para a Escola de Artes de Osasco. Você atua em várias entidades como voluntário, né? Entidades LGBT, né? Sim, como voluntário a gente tem participado de vários coletivos. Essa festa foi a primeira festa agostina LGBT da região. Nossa, tá bem movimentado as atividades aí. E aí tem vários coletivos que estão trabalhando em conjunto. Esse com o Fondes LGBT, o Fórum Nacional de Gestores. Essa foto foi esse ano em Brasília. Olha que legal. Aí para a construção do Conselho Municipal LGBT de Osasco. Legal. Reconheci fotos, uma produção? pessoa ali, o Alan. O Alan. Gente boa. Essa foi uma sensibilização com alunos também. Isso nas escolas da rede Nas escolas. municipal? Não, Isso estadual. Isso Estadual? é muito importante, né, Isso, Denis? escola Queria que você estadual. comentasse com a gente também depois. Essa foto Sobre foi da isso. segunda conferência regional LGBT. A primeira foi em 2011 e esse ano, em fevereiro, nós fizemos a segunda conferência regional. Muito bacana. E aí tem participação bastante com vários atividade. coletivos, fóruns estaduais, temos o Fórum Paulista de Travestis e Transsexuais, falei do Fondes LGBT, que é um Fórum Nacional de Gestores e Gestoras estaduais e municipais da política. E tem outros, as comissões da diversidade sexual da OAB também tem apoiado bastante, a OAB do Estado também tem apoiado bastante, que esse ano agora a gente vai ter o Congresso Internacional de Direito Homoafetivo. Então a gente tem que estar sempre Com circulando. certeza, essas ações mostram, né, o crescimento e a diminuição também do preconceito, né, alcançando a todas as pessoas, né, Denis? Queria que você falasse um pouquinho, mudando um pouco o assunto, como vocês se sentem em relação ao posicionamento dos cristãos ao LGBT? Como que você vê tudo? Porque hoje se fala muito sobre isso, né? Sim. Nesse caso, a gente não pode generalizar de que todas as pessoas evangélicas ou todos os cristãos são todos iguais. Então, a gente não pode generalizar.
O que nós batemos muito na tecla é da bancada fundamentalista religiosa que está no Congresso, e eles têm disseminado ódio nas redes e para os outros estados e municípios também, não só lá no Congresso Nacional. Mas, por outro lado, nós temos igrejas inclusivas que aceitam, que participam junto com a gente. Nós temos nossos familiares que também são evangélicos, que também são cristãos ou católicos, né? Evangélicos ou católicos, que são cristãos de igual forma, que também não têm esse tipo de pensamento. Então, o nosso combate é a discriminação e a disseminação desse ódio pela bancada fundamentalista religiosa. Que o fundamentalismo religioso é uma coisa, as pessoas cristãs são outras. A gente não pode generalizar. E aí entra na questão dos direitos humanos, do respeito à dignidade também, Exatamente, a dignidade da pessoa humana, do respeito ao próximo, né? Bastante pessoas colocam em prática o que eles veem nos ensinamentos bíblicos, outras não, né? Mas o que a gente tem encontrado bastante é contradição. Pessoa que fala muito, que critica muito, essa fobia está internalizada ali, porque eu vou me preocupar com a sexualidade de uma pessoa se não vai influenciar em nada na minha vida? Não vai interferir em nada no meu cotidiano, na minha vida pessoal. Qual é a preocupação? Entendi. E é difícil. Na questão do Papa, né? Você vê ele mais acolhedor com esse assunto? O primeiro, né? É o primeiro? É, o primeiro que vem tocando no assunto, que temos que respeitar ele. E ele, talvez por não ter tanto conhecimento, né? Pela vivência dele, eles falam que o amor aos gays para ter respeito aos gays, mas isso a gente entende pela comunidade LGBT como um todo. Sim. E é o primeiro que se posiciona dessa forma, e isso tem causado um certo desconforto com a Igreja Católica. Querendo ou não, nós sabemos que a Igreja Católica é responsável por maior quantidade de chacinas que ocorreu na humanidade. E agora tem tido esse posicionamento bastante diferente, mas na prática ele está lá no Vaticano, ele pode falar, mas se um padre de uma comunidade local fosse posicionar dessa forma, eles acabam sendo excomungados e retirados da igreja. É mesmo? Aconteceu isso ano passado com o padre Beto, em São Paulo, e ele foi excomungado, porque ele se posicionou a favor dos direitos LGBT. Então, mas aí então a comunidade católica ela ainda reprime isso. Tá, bastante conservadora. Bastante conservadora ainda conservadora. no assunto. Sim. Mesmo tendo o Papa lá apoiando e tudo mais. O Papa falando, um exemplo é a presidente falar, o presidente falou uma coisa e depois um vereador vai querer falar a mesma coisa. Entendi. Na comunidade local ele pode ser rechaçado, sofrer alguns posicionamentos que não concordam com isso. Como aconteceu, o Papa a favor e um padre de uma comunidade local foi excomungado e retirado, não pode mais atuar nas igrejas. Então tem que ser questionado ainda, tem que conversar muito a respeito, né, Denis, o nosso tempo está acabando, mas eu queria que você deixasse deixasse contato, eu não sei. Como fazer uma denúncia por discriminação? Por discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, pode ser utilizado em qualquer local do estado de São Paulo, a Lei 10.948. No território nacional pode ser utilizado o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos também. E no município de Osasco nós temos a coordenadoria também que recebe, acolhe e dá o encaminhamento dessas denúncias. Ele pode entrar em contato pelo e-mail lgbt.sri@osasco.sp.gov.br ou pelo telefone também. Qual que é o número, você sabe? O telefone é o 3699-2194. Denis, a gente tinha muito assunto para falar ainda. Mas ainda tem tempinho, não tem, não? Eu queria que você deixasse as suas considerações finais aqui do nosso bate-papo também em relação hoje a tudo isso. Como você vê tudo isso? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco, né? Mesmo que a gente tenha que falar um pouco superficialmente, mas é um assunto recorrente que a gente precisa continuar falando no dia a dia, levando esse debate para dentro das escolas, para fora do muro das universidades, porque nas universidades é discutido bastante, mas a gente precisa alcançar as pontas onde acontecem as discriminações. Não é só na região central da cidade. Nós estamos localizados no centro, mas a gente precisa fomentar esse debate e nada melhor do que uma televisão para poder levar essa informação ao público, né? E, rapidamente, aqui, antes de encerrar, você falou do projeto Inglês para Transformistas, né? Não, projeto... Como é que é esse projeto? É o projeto English to Transform, que é o Inglês para Transformar. Ele foi idealizado por professores voluntários
com o objetivo de dar esse curso com foco para as travestis e transexuais. Mais informações também consegue nesse e-mail que você passou. Também junto com a gente lá na coordenadoria. Tá certo. Denis, muito obrigada, viu? Espero que você volte mais vezes, a gente tenha mais tempo também para conversar, falar, que é muito assunto, né, Olga? Exatamente, para falar de cinema, que também aborda esse tema, que é bem legal, né, Denis? Temos bastante filmes. Bastante filmes. Esse último, Mountain Break, né? Como é que fala? Que eu sou ruim para esses nomes. O Segredo de Brokeback Mountain. Isso. Teve um outro recente também, que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é a história de um garoto cego que se apaixona pelo colega da escola. Que também fala bastante sobre o também. assunto. Tem Orações para Bob, que é a mãe também, que acaba virando ativista depois, que o filho acaba cometendo suicídio por discriminação da igreja e dela. Olha aí, então para você de casa fica bastante dicas sobre esse assunto. Muito legal. É isso. Voltamos com Salada Brasil e agora já estou aqui com o Alexandre Nela. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Alexandre Frassini. Hoje, Ale, uma receita que eu gosto, né, Ale? Uma receita que você vai... Feita para mim, especialmente. Vai se deliciar aqui, né? O que vamos preparar hoje? A gente vai fazer uma Ale? lasanha de berinjela, tá, gente? Muito Só legal. com queijo prato e com mussarela. E a gente vai preparar de uma forma diferente aqui. Acho que o pessoal vai gostar. Com certeza, Ale. Mas antes nós vamos com a Olga, que vai falar sobre a Semana do Rock, né, Olga? É isso mesmo, Jamile. Eu já estou aqui com Cris Stuani, que é o músico e vai tocar nessa terceira edição da Semana do Rock. E também os produtores, né, que é o Paulão Montejano e a Paulinha Gironda. Tudo bem? Muito obrigada por estarem aqui, viu, no Salada Brasil. Eu que agradeço. Bom, para a gente começar, eu queria saber quando começou a Semana do Rock em Osasco e por que surgiu esse evento. A Semana do Rock começou, nós estamos na terceira edição, né? É uma lei municipal. Nós criamos essa lei. Essa ideia nasceu dentro do Abutres Motoclube, que eu faço parte. Nós temos um encontro, Abutres Motoclube do Brasil. Certo. E nós temos uma festa, um encontro nacional aqui em Osasco e a gente pretendia, como a prefeitura é nossa parceira nessa festa, nós tivemos a ideia de que tinha que ter alguma emenda, algum tipo de apoio mais popular para que se tornasse algo mais participativo, mais comum, não só de motociclismo, né? E conseguimos, encaminhamos esse projeto para a Câmara, foi aprovado em 2013, em 2013 mesmo foi a primeira edição, 2014, né? 2014 foi a primeira edição. É uma lei que a intenção é fomentar a arte, o entretenimento, o lazer do rock na cidade. Transformar... Osasco tem um potencial muito grande de rock, né? O Cris, que já toca há muito tempo, sabe como é que é. E a ideia é fortalecer essa cena na cidade. O comércio, e pegar essa cultura e levar para as áreas mais periféricas, para mostrar para o pessoal que mora nessa região que existe um rock, que existe, como é que se faz. Vocês como sentiam é que se essa aprende. necessidade, né, de ter isso. E a criançada gosta. A primeira edição nós conseguimos colocar mesmo nos bairros. Foi muito bacana, muito emocionante, eu gosto. E Olga, eu preciso interromper aqui porque o Alexandre também vai participar, né, Alexandre? Com a sua banda Alçapão, né? Vou sim, porque acho que é interessante, né, a Semana do Rock, porque ela abre espaço para várias vertentes do rock and roll, né? Inclusive para nossa, né? Que é uma vertente um pouco diferente, tem um rock mais pesado de uma galera, então é um show praticamente completo com todas as tendências de rock. Né? A galera tem esse apoio é essencial para a gente tá fazendo, participando e vai ser muito bacana. O Alexandre já teve um desafio na primeira edição de tocar no Largo de Osasco no dia do jogo da seleção. Ele começou, 15 minutos parou antes, tocamos no intervalo do jogo e comemoramos a vitória depois. Então, um show em 3 partes. Né? no Largo de Osasco. Foi bem Muito legal. E Paulão, queria que você falasse como foi o início desse evento, né, em Osasco? Então, não teve muita dificuldade. O prefeito, ele entendeu a ideia praticamente que a gente queria, né? Foi apresentado isso para a Isso, prefeitura? foi. Né? No início acharam sim que era uma coisa para a gente fazer o nosso evento do Abutres, né? Que é em agosto. Mas não, a gente queria mesmo que fosse voltado para a inclusão social através da arte e da cultura. Em especial o rock, né? Que as outras vertentes ninguém tem nada contra, mas eles têm bastante oportunidade, né? O sertanejo, o axé, o forró
tem bastante oportunidade, sempre tem, mas é difícil você ver uma banda de rock em inauguração de uma obra pública. Na época você não tinha. Hoje você já tem, já está se tornando comum. Vai inaugurar uma creche, tem aquele show que a prefeitura faz, tal. Já é comum você ter, né, uma banda de rock de qualquer tipo, desde o alçapão, que é mais os tambores, é uma coisa um pouco mais popular, um pouco mais diferenciada, até umas bandas mais pesadas, de hard rock mesmo, você já vê em várias oportunidades na cidade. Você nunca teve, por exemplo, rock dentro do shopping, agora é comum você ter uma banda tocando lá. Você tinha 2 bares, 3 bares na cidade, né? Que tinha. Hoje os bares se multiplicaram na cidade, virou uma tendência, e Osasco está próximo de se tornar a capital do rock, né? Legal. No estado, né? E nós temos algumas fotos que nós queremos que vocês comentem pra gente, que foi da De semana do eventos Rock 1, anteriores, né? Isso. Vamos dar uma olhada. olhadinha, a gente vai comentando em cima. Olha aí. Eufória. Banda já Eufória vai que pela já veio segunda aqui. vez. Primeira edição. essa Já não. Foi a estiveram primeira aqui, edição. já. Foi a primeira edição da Semana do Rock. Essa foto é da Isso. primeira edição. Esse é o Dodge, É o que Dodge. tocou no Largo de Osasco no dia que o Ale tocou, muito legal. Tem deficiências O físicas. primeiro foi no Largo de Osasco? Em toda a cidade. Toda a cidade. São vários a gente pontos, tocou né? São no vários Canaã, no No Piratininga. Metalúrgicos. Metalúrgicos. Hoje, esse ano vai ser só na Concha, mas conseguimos espalhar. Esse é o Muqueta na Orelha. É uma banda de heavy metal de Taboão da Serra. se O não me nome é engano. bem... Bem legal, uma banda Alexandre que já tá querendo rir rodando aqui. muito. Pode rir, Alexandre. Esse é o T-Rox, é o Legal. Herbert. Tocou no Largo de Osasco também. Já acho que é a segunda vez que ele vai tocar na Semana do Rock. Muito legal. Esse que Não dá ó. pra ver. Ou a gente tá vendo outra imagem também. A gente vê que os músicos, eles também gostam, né? Gostam. Desse retorno, desse feedback. Esse né, aí, Cris? Bastante, muito. É muito legal. você vê que Márcio Pignatari. Márcio Pignatari, que é uma lenda aqui na região, toca blues, é um bluseiro. Essa edição ele não vai tocar, que ele já tem alguns compromissos, mas tocou nas outras duas. Muito bom. Esse é o Márcio também, é o baterista esse é o Pepito. O baterista do Márcio, muito bom. Um dos melhores músicos que tem na região, dos mais antigos. E sensacional ele, né? Com certeza. E, Paulinha, esse evento, né, a Semana do Rock, ele é produzido pela Amplitude Produtora, né? Isso. E aí tem a parceria da Secretaria de Cultura e da Prefeitura do município, né? E também vocês que fazem toda a organização, de convocar, de divulgar, de chamar as bandas, é isso? Exato. A Amplitude é a empresa que foi contratada para a realização do evento. Então, eles nos auxiliam com a montagem do palco, com a contratação. Eles estão tomando a empresa toma esse partido aí do A evento. parte mais técnica, Isso, né? a parte técnica. E a organização tá por nossa conta. E assim, o público inicial com que dessas duas últimas, né? Qual a estimativa que vocês tinham? Foi superado? Então, eu acho que ela vem crescendo a cada ano. Cada edição, a gente, lógico, vai aprendendo com os erros, vai aperfeiçoando, não que eles deixem de existir, né? Mas a gente vai aperfeiçoando no que dá. Mas a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais receptivas. Nós escutamos do prefeito há alguns dias que nós somos esquisitos, que a gente assusta, mas que nós não damos trabalho para a guarda municipal, que nós não O temos SAMU, problema com dá briga. problema. Então, as pessoas, a intenção de levar o rock para a periferia é mostrar essa outro lado, outro tipo, outra vertente musical e que nós somos pacíficos, né? Não são shows que dão problema com nenhum tipo de problema, de briga, né? E é interessante por isso. Nós ouvimos de uma garota no Metalúrgicos que ela não sabia que mulher poderia tocar guitarra. Duas Olha só. criancinhas. Então, o projeto ele acaba tendo aí Fomentando ali, estimulando Isso, também, né? O meio isso. musical. Eu não E sei vo- se vocês Pode falar, concordam Lê. comigo, mas parece que o pessoal do rock, como a gente está com um grupo onde a gente vai conversando, acertando alguns detalhes, né? Parece que a união é muito legal. essencial, né? Eu acho que o pessoal se respeita, assim, sabe? Eu acho a conversa ela é muito honesta, assim. Eu acho que o pessoal, não sei se isso já parte de vocês como produtores que já tem essa sensibilidade, mas eu tô sentindo assim uma coisa diferente de outros eventos que a gente participa, que sempre tem uma certa rivalidade, Eu com tenho horário, com percebido. essas coisas Eu assim. acho né? que essa edição, a gente comentou na festa de inauguração, inclusive no dia 6,
que a gente está percebendo que as bandas estão cada vez mais participativas, com mais vontade uma de apoiar a outra, porque é assim que funciona mesmo, a cena só vai ser fomentada dessa forma, um ajudando o outro. Críticas, é lógico, sempre vão existir, mas elas servem até para fortalecer, né, para dar mais vontade de fazer. E eu acho que está crescendo realmente a cada edição, e esse ano a gente percebeu isso, que a participação das bandas, a união das bandas está dando um pique diferente para o evento. Que legal. E vocês concentraram, tem 2 novidades aí nesse evento, né, nessa terceira edição, se eu não estiver enganada, que é que vocês concentraram a Semana do Rock na Concha Acústica, é isso? Concha. E também tem Food Truck, é isso? Isso. Conta pra gente um pouquinho. Esse ano a gente concentrou na Concha para a questão de custo mesmo, né? A ideia da Semana do Rock não é um mega espetáculo. É as bandas independentes, autorais, mostrarem o seu trabalho. E eles recebem cachê. Que geralmente muita cidade faz, dia 13 é o dia do rock, vários municípios fazem eventos de rock e geralmente não pagam, ou são convidados e vai lá tocar, mas não tem aquele cachê. Então a gente tem a preferência que tenha a maior quantidade de bandas possíveis, por isso que a gente teve que concentrar no local só. Porque essa extinção no Ministério da Cultura, tudo, tinha uma verba que seria encaminhada para a cidade, para isso, que ainda não veio. Mas, por conta disso, a gente teve que sair cortando alguns custos. Então, concentrando na Concha Acústica, fica um pouco mais viável, né? Mas a ideia é distribuir as bandas em toda a região da cidade. Desde lá no Viliara. A ideia é, inclusive, ter música gospel, aquelas bandas gospel mais rock and roll, hip hop e tal. E tem os food trucks esse ano, tem alguns, né? É um evento simples, não é um mega espetáculo, né? Que é a Paula que está tomando conta. A ideia é que tem uma estrutura para atender as pessoas. Não adianta a gente colocar várias bandas o dia inteiro se a gente não tiver o mínimo de alimentação para as pessoas terem acesso ali ao longo do dia. Senão as pessoas não ficam, vão embora, né? Mas tem Então, mais a comodidade também para quem participa, né? Então a praça de alimentação Vai ser esse ano chique. tá... Muito vendo? legal. E falando em praça de alimentação, a gente vai iniciar Vamos nesse aqui, daqui, viu, o Olga? Cris vai terminar de tocar ali e vai ficar com fome. já. Isso mesmo. A gente vai começar aqui fazendo o molho da nossa lasanha de berinjela, né, Ale? Isso. Primeiro eu vou mostrar os ingredientes, ó. Eu trouxe 2 berinjelas, tá, fatiadas, né? Talvez a gente nem use todas, não sei se vai caber no nosso refratário. Parece que rende, né, Ale? Rende. Que você corta em fatia fininha, ó. Sempre bom cortar desse jeito, assim, sabe? Eu vou deixar com casca e tudo, tá? E eu coloquei um pouquinho na água e no micro-ondas para tirar um pouco Ela é um pouco amarga, né? Eu gosto, né? Mas tem gente que não gosta, então para tirar um pouco do amargo da berinjela. Aí eu trouxe um pouquinho de água para fazer o molho, tá? Um creme de leite, que você sabe que eu gosto do molho rosé, né? E aí, não é só, né? O prato é para você, mas também eu faço, né? Pra Então você aqui tem também, os 2 né, tipos Ale? de queijo, tá? Se alguém quiser colocar presunto, quiser colocar outro tipo de frios, também dá para fazer, tá? Eu não vou usar aquela massinha que o pessoal compra no mercado, eu não vou usar essa aí. Aí aqui eu tenho salsinha, cebola roxa, uma cebola picada. E aqui eu tenho 4 tomates picadinhos também, tá? E a cebola roxa, eu vou contar um segredo, viu, Ale? O Ale chorou muito para cortar essa cebola. E pior que foi. Não foi verdade? Foi mesmo, não tem como fugir dessa. Aqui o temperinho de feira, temperinho fresco, o azeite que a gente vai colocar aqui pra gente começar a fritar a nossa cebola. Então o que eu vou fazer? Eu vou fritar o tomate, a cebola primeiro, depois eu vou acrescentar o tomate, tá? E vou fazer um molhinho com esses ingredientes, tá? Tá. Tô vendo que não tem massa, né? Então eu tô vendo que é diferente, né, Ale? Então, vai ser um pouco diferente mesmo. Legal, Ale. Coloca primeiro o tomatinho? Não, vou colocar primeiro a cebola. Começar a dar um cheirinho pra esse estúdio aqui, né? E cebola roxa é mais forte, né, Ale? Eu acho ela um pouco mais forte, mas também ela é bem mais saborosa, né? Mais saborosa? Então... Aí, tá vendo? Já vai começar a dar uma fervidinha, né? Uma fritadinha nela, tá? Tá. Aí o ponto da cebola é sempre aquele, quando ela começar a ficar um pouco transparente, aí tá na hora já de começar a acrescentar os outros ingredientes, tá? O tomate, o que vai acontecer? Ele vai fritar e vai começar a ficar mole, vai formar um caldinho, tá? Deixa até que não vai mais ser perto. aquele caldinho que a gente vê, aquele extrato, aquela coisa. Vai ser um caldinho um pouco mais leve, assim, né? E mais natural também, né? Tá, ok. Tá? Agora eu vou fazer uma pergunta pro Cris, enquanto eu tô cozinhando aqui. Cris, qual a expectativa
de tocar no dia 17, no último dia, encerramento. Pô, cara, a expectativa é grande, viu? Ainda mais que a gente vai tocar com o Made in Brasil, né? Pois tocar no último dia, antes do Made in Brasil, uma banda que eu escuto desde moleque, vai ser... A expectativa é grande, aí estamos ensaiando bastante, e a responsabilidade é grande também. Vai ter muita gente vendo lá, cara. Made in Brasil é uma banda... E o evento é muito legal, conheço o Paloma há muito tempo, é o primeiro ano que eu participo, né? Mas sempre estive presente, sempre participei lá, acompanhando as bandas. Esse ano eu vou participar e estamos bem felizes por isso, assim, né? Tipo, não vou fazer sozinho, né? Eu tenho um trabalho acústico, que é um pouco eu vou mostrar aqui hoje, mas eu tenho um trabalho com banda, que é o que a gente vai fazer. Leva meu nome também, Cris Stuani, Rock Blues Band. E a gente faz tem um repertório de classic rock e blues. A gente toca aí desde B.B. King, Eric Clapton até Black Sabbath e Jethro Tull, nessa linha, que a gente vai fazer lá com a banda. Meus amigos, o Rei Bass e o Caio Duarte, o Babu, que são da banda, manda um abraço pra eles só aí. Fera, só. Dia 17 a gente vai quebrar tudo lá. Que legal. Muito legal, Ale. Bom, agora eu vou colocar o tomatinho aqui, tá? Que já tá começando a ficar do jeito. Tá com fome, Paulão? Tá cheirando, hein? Já tá um perfume bom aqui. Não devia nem ter almoçado. Ô, Paulão, e foi difícil selecionar as bandas? Como você mesmo disse, né? Não tem só banda de Osasco, né? São bandas tem banda de de Santos, De Brasília. Brasília, de Itapevi. Acho que Jacareí também tem um pessoal de Jacareí, Jacareí. né? Que eu vi. Acho que foram mais de 100 bandas inscritas, é Mais isso? de 100 bandas inscritas. A inscrição foi via e-mail. O critério era música autoral. Tinha que ter um release, né? Um currículo da banda, mídias sociais, e apresentar quais músicas que vai tocar. É pra gente montar o espetáculo, né? Pra não ser muito repetitivo as músicas. Porque eles tocam as músicas deles e tocam alguns covers, né? Então a gente fez essa análise. Todos os produtores selecionaram 40 bandas e as 40 mais votadas entraram. Os produtores que não teve votação por internet. Infelizmente tem alguns golpes aí pela internet, né? Então a gente mesmo fez. O cara se inscreveu, tá dentro do que a gente pediu. Selecionamos, eu escolhi 40, a Paula, o Júnior, o Luiz, o Fabrício e as 40 mais votadas entraram. Depois foi só fazer a grade de programação, né? E são sempre os mesmos pontos dos anos anteriores ou não? Cada ano, como a Paula falou, né, a gente está ainda engatinhando isso aí, porque a gente, conforme chega a época da Semana do Rock, nós procuramos a prefeitura, nós fazemos um negócio artesanal. A Amplitude é a empresa técnica, o Paulo falou que faz a produção técnica. Toda a organização é feita pelos produtores da cidade, né? Então teve um ano que fizemos a experiência com a Globo fez como é que é o nome lá? Globo no Uma bairro? ação global. Num dia da Semana do Rock. Não foi muito bem recebida, mas cada ano é uma situação, né? Esse ano nós lançamos em março. No final do ano passado nós conseguimos colocar uma emenda no orçamento para pagar a Semana do Rock. Teve toda essa mudança de governo, tudo que prejudicou um pouco isso. E em março nós já lançamos e os produtores que se interessaram em participar, que fizeram essa seleção das Essa bandas. seleção, né? E Ale, agora a gente vai continuando aqui, colocando agora. Vou colocar um pouco d'água, tá, gente? Eu vi que o Ale ia colocar, eu falei, calma. Agora eu vou adicionar Vou mostrar a água. pessoa de Eu casa. vou deixar ferver, tá? E já vou adicionar o tempero também, tá? Aquele temperinho que eu sempre falo é o temperinho de feira, um tempero fresco, tá, gente? Eu já trago ele pronto, com sal e tudo mais. É açafrão, chimichurri, essas misturinhas que a gente sempre deixa a comidinha mais gostosa, né? Eu já adiciono um pouco do sal também, tá? Então coloco um pouquinho, vou experimentando e vai fervendo aqui, para depois a gente colocar, por último, o creme de leite. Deixa uma fervura, Ale? Isso, é bom, agora vai ter que levantar a fervura para criar um Ale, e molinho mesmo. aproveitando, eu queria que você falasse um pouquinho onde você conseguiu esses ingredientes, Ale. Então, aqui no Mercadão Municipal de Osasco, né? A gente conseguiu os ingredientes lá, né? Então hoje eu vou estar utilizando o do peru, como é que é o nome? É o laticínios. Peru laticínios, né? Então é ele que forneceu pra gente, tá hoje os ingredientes.
tá? E a berinjela a gente comprou mesmo lá dentro do mercado mesmo, tá? Então a gente já agradece, né? Sempre participando aqui com a gente. Com certeza, os parceiros, né? Os parceiros, né, estão sempre junto com a gente, então isso é importante, né? Assim como para fazer a Semana do Rock também tem que ter o apoio, né, Paulão? Aqui também a gente também corre atrás também, né? É sempre assim, não tem jeito. Então aqui vai ter levantar fervura, tá? E aí depois de levantar fervura a gente vai adicionar o creme de leite. Tá, ok. É sempre bom para dar uma experimentadinha, né? Tá bom, Ale? Tá. Tá bem temperadinho. E você vai ver que vai ficar bem diferente o molho, porque ele não vai ter aquela acidez do molho tradicional que a gente compra no mercado, né? Então ele vai ter uma aparência diferente, tá? E também um sabor diferente, ele você viu, é tudo natural, né? Enquanto o Ale termina aqui, deixa fervendo, né, Ale? Isso. A gente já volta, a gente vai terminar essa lasanha vegetariana já, depois do intervalo. Estamos de volta com Salada Brasil e estou aqui com o Alexandre que está fazendo o molho da lasanha, né, Ale? Isso. Agora adicionei o creme de leite, tá? Levantou fervura, né? A gente parou nesse sempre ponto, por né? último. E vou colocar aqui a salsinha, tá? Então o molho vai ficar pronto. Aí a gente vai fazer aquele processo de montagem, tá? Que é artesanal mesmo, né? Da forma uma rústica. É o seguinte, eu vou colocar uma camada de berinjela, tá? E vou colocar as fatias de queijo e cobrir sempre com o molho. Então eu vou intercalando um com o outro. Tá? Como o meu refratário é redondo, eu cortei a berinjela pela metade. Então eu vou usar primeiro as partes redondas para depois finalizar com a parte que fica mais reta, tá? Ok. Então a gente vai fazendo esse processo aqui. Tá. E o molho foi rapidinho, né, Ale? É, super rápido, que é tranquilo. Ferveu, colocou o creme de leite. É. Aí ele é bem rapidinho. Que ajuda aqui, Ale. Isso. Então tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma molhadinha aqui, tá? Pra berinjela para ter um pouquinho de molho embaixo também. Eu não faço isso quando eu faço minha lasanha, acredita? Por isso que ela fica seca, grudando. É sempre bom deixar um pouquinho por baixo também, né? Porque ela fica por inteira, né? Com o molho, né? Então é sempre bom. Então a gente deixa um pouquinho e agora a gente vai começar a montagem. Tá, ok. Tá? Aqui é a berinjela. E depois a gente vai mandar pro forno mais ou menos uns 10 minutinhos para 10 derreter o minutos, queijo. muito rápido, hein? É, na potência máxima, né? Tem berinjela que até vai sobrar O berinjela. estúdio tá cheio hoje, eu sei que tem um pessoal aí que é bom de boca aí, sabe? Que quando eles vão na feira gastronômica, os caras gastam bem, então, tipo... Isso é muito bacana. Pode pôr bastante queijo, tá, Ale? Isso. Porque eu adoro. Legal. Então essa vai ser a nossa montagem. Ok. Pode colocar outro tipo de queijo também, Ale? Pode. Fica bom? Pode colocar o parmesão. O queijo vai do Provolone, gosto, fica bom ou provolone. fica muito salgado? Não, tomar cuidado com o sal, né? Porque o queijo já tem um pouco de sal, né? Esse queijo é mais salgado já, né? Então é sempre bom tomar um pouquinho de cuidado. Ah, tá. Eu adoro provolone, vou ler. Então esse aqui, ó, tá vendo? Então, ó, já colocamos uma Só camada colocar de cada. aqui pro pessoal de casa poder ver. Tá vendo? Então já colocou uma camada de cada e ficou do jeitinho certo. Então agora a gente molha com o nosso molhinho de novo. E vai fazendo assim até finalizar. Tá, ok. Deixa aqui em cima pro pessoal. Dá pra pegar, né? Tá, vou pegar um pano aqui. Tá muito quente essa colher aqui. Não vai fazer igual a Olga, né, Olga? E queimar. Toma cuidado. Não, ele é profissional, né? Tá bom. Quem pensa que nunca Não queimou tem a mão, isso, né? não acontece isso, né? Olha como fica bonito, tá vendo? O cheiro tá bom, viu, Ale? Vamos ver se a galera vai gostar. Tá bem saboroso. Bom, enquanto a gente vai preparando aqui, né, Ale? A gente vai de música, né, Olga? Opa, aí sim. É isso mesmo, Jamile. Nós estamos num bate-papo aqui bem gostoso com os produtores, né, da Semana do Rock, que é o Paulão Montejano e a Paulinha Gironda. E agora a gente vai conhecer um pouquinho o trabalho do Cris Stuani, que vai participar pela primeira vez da Semana do Rock, né, Paulinha? Cris, desculpa. E eu queria que você apresentasse, então, a música que você vai tocar agora pra gente. Tá bom. Eu vou fazer uma música de um cara chamado Steve Ray Vaughan. Essa música chama Pride and Joy. E é uma música que eu vou tocar com a banda lá. E eu vou fazer uma versão acústica dela aqui, vamos ver como é que sai. Vamos lá.
some to the pine. My baby love is come the sun doesn't shine. She's my sweet little fan. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm her little lover boy. When you love my baby, the heart and the soul, love like ours, you never grow old. She's my sweet little fan. She's my pride and joy. She's my sweet little fan. I'm your little lover boy. And you love my baby, she loves in the lean. You love her, my semen, I can mean. She's my sweet little fan. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm her little lover boy. In the love of my baby, the heart and the soul, love that our root that never, never, never grow old. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm her little lover boy. Aê, que bacana! Uma versão resumida da música aí, porque não ficar muito comprida. Ai, meu Deus, Obrigado. olha, posso falar errado, mas é um estilo blues, assim? É, esse é blues. É blues? É um blues texano. Ai, que gostoso, né, Paulinha? Muito bom. Obrigado. Exatamente. E, Cris, para você, como que você faz esse seu repertório? Você mesmo que compõe suas músicas? Então, eu tenho músicas próprias, essa não é minha, né? Eu tenho músicas próprias e eu vou apresentar duas delas na Semana do Rock. E escolha de repertório, eu costumo tocar o que eu gosto, assim. Porque eu acho que você tentar agradar o público, você não agrada ninguém, assim. Se você não estiver feliz com o que você está fazendo, Sim. você não agrada ninguém. Porque a música você tem que tocar as pessoas, né? Você tem que passar o que você está sentindo ali. Exatamente. Então, eu toco o que eu gosto, né? Então, eu fico meio restrito de alguns lugares para tocar por conta disso. Mas eu prefiro fazer alguma coisa que eu amo, fazer um tipo de música que eu gosto. E essa linha, blues rock, é o que eu gosto de tocar, que eu gosto de fazer, o que eu escuto. Então, Que legal. vai por aí. E, Paulinha, o evento, ele não é só a música. Vocês também têm outras programações aí. Fala um pouquinho pra gente. Dia 12, o Paulo vai saber explicar melhor. Nós teremos um workshop voltado mais para músicos e produtores. E no dia 14, um futebol, rock bom de bola. Dá até medo disso, de imaginar como serão os shows depois dos 16 Meio e mentiroso, 17. né, Ale? Rock bom de bola. Mentira. O pessoal se atacando lá na quadra e depois não consegue tocar no final de semana. Uhum. Mas fala do workshop. Ó. O workshop nós temos dentro do projeto a ideia de profissionalizar cada vez mais as bandas, né? Porque o músico de rock, como falta um pouco de oportunidade para ele, geralmente a banda até é boa, né? Os caras tocam bem, mas não sabem administrar, não sabem. A banda ela tem que funcionar como uma empresa, né? E então todos os anos nós fazemos workshop e palestras para que as bandas produzam melhor, consigam vender o seu produto, que é a música, né? E esse ano, o ano passado foi o Clemente do Inocentes, que fez uma palestra sensacional sobre como a banda se apresentar nas mídias sociais, como a vender o seu material. E esse ano é sobre a produção técnica, né? Som, iluminação. Vai ser o Júnior Bertoldi, que é o proprietário da Amplitude, que vai fazer. Ele tem um estúdio, ele é produtor de vários tipos de música, não é só produtor de rock. Como a banda deve fazer a afinação ao vivo, a iluminação de palco, para nós produtores esse workshop e para os músicos também. E vai ter também alguma participação do Leandro Medina, que ele é um fotógrafo, sobre o posicionamento do artista. Às vezes o artista é um pouco tímido para foto, toca muito bem, mas não se movimenta. Então,
A ideia é profissionalizar cada vez mais os músicos, para É que uma eles prestação de vivam serviço disso. também que vocês É. estão fazendo, né, dentro da Semana de Rock, uma prestação de serviço ali, né? Eu queria que vocês falassem, toda a programação, né, a programação completa está no site. Isso. Qual que é o site? Pessoal procurar. www.semanadorock.com.br e também no Facebook. Nós temos uma página no Facebook, lá também tem todas as informações, tem o flyer oficial, as bandas colocam alguns vídeos para que as pessoas tenham uma prévia, né, do que vai assistir, do que vai conhecer um pouquinho o trabalho das bandas que se apresentarão. Então tá, quem... Mas essas palestras é aberta para todo mundo. Aberto para todo mundo. Grupo, todo Sim. segmento de música Isso. pode ir. Quem quiser ir, quem for músico ou não, Uhum. tem interesse de saber como é que funciona um palco, a iluminação. Para muita banda é novidade saber que ele é uma empresa. É verdade. Se você quer tocar em um festival, você tem que emitir nota fiscal. Tem muito músico que não sabe. E quem se interessa de trabalhar com isso é interessante. É só pesquisar lá no site que tem Isso, toda a tem a programação relação, é completa. tudo gratuito. A página Então, no só uma Face. observação com relação a isso, nós não cobramos valor de entrada, mas nós estamos pedindo para que as pessoas levem 1 quilo de alimento não Isso, eu ia perecível. perguntar sobre isso. É uma ação Sem social sal, também, sem né? açúcar, né? Mas a gente pede, apesar de não ser obrigatório, mas que as pessoas que puderem para colaborar, para a gente distribuir aí para quem precisa. Não Isso leve tanto sal nem nos açúcar. shows quanto nas palestras? Isso. É Na palestra não, só não nos tem shows, na necessidade, concha, né? só nos shows. Você passou lá, levou, vai lá jogar Pode bola levar com também, os que vai jogadores, com os contribuir. músicos, quer levar, vai para assistir, quer levar. não Vai tem ajudar problema. quem mais precisa, né? Isso, Com certeza. exatamente. Olha, nós temos mais fotos, né, Jamile? A gente tem algumas fotos. Algumas Antes, fotos. ó, Eu vou a gente colocar vai a nossa- colocar só a lasanha já no forno, né, Ale? Nossa, tá Vai super pro forno bonito, aí. né? Super colorido. Eu pensei que a pronta gente já já. ia comer, ainda vai pro forno. Tem toda a Esse preparação. cheiro tá Não, matando. né? E aí, Não, há mas quanto não tem tempo, carne. Ale, que fica Então, no agora a forno? gente tem que medir pela berinjela, né? Depois quando a gente vai espetar a faca para ver se a berinjela já tá molinha e aí já tá no ponto certo. Ai, que Então, bom. uns 20 minutinhos, 10 minutinhos, vamos Enquanto ver. isso, a gente vê as fotos, né? Da segunda semana, foi da segunda edição. Esse Segunda é a edição. segunda. Esse é o Made in Brasil, Oswaldo Vecchione, mais de 40 anos de banda. Ele Quase os tocou, asquenses já. Ficou bonita essa foto, né? tocou a primeira edição, vai tocar dia 17 novamente, que ele fez questão de tocar. Se for do Leandro Medina, as fotos é dele, né? São É, dele, as né? fotos As são do fotos, Leandro né? Medina. Isso, que beleza. Essas meninas são do Made in Brasil, que aquela menininha lá na primeira edição eles tocaram no meio do Jardim Veloso ali, lá no teatro, no parque, e as crianças não sabiam que mulher tocava em banda de rock. E elas cuidaram das crianças, que estavam numa situação bem É, desagradável. eu fui nesse, foi no meu bairro e é muito legal. Os novos, Os novos. a banda dos novos. Os novos, depois da primeira edição do Semana do Rock, decolaram. Estão na programação da Kiss FM. Marrones. Marrones é a sensação, né? Quando você vai fazer alguma coisa, são os meninos de Votuporanga. Mexicano, que é arroz de festa, tudo que a gente faz Mexicano do tem Marrones clones. também. É mesmo? Tudo que faz ele Tem uns tá 3 em... gêmeos dele. É possível. São pessoas assim sensacionais, eles são de Votuporanga. Esse é o Júnior, né? Não, é o Clemente. É o Clemente. É o Clemente. É o Clemente da banda Inocentes, guitarrista do Plebe Hood também. Essa é na primeira edição. Ele tem esse também é do Inocentes. Foi na primeira edição, foi lá no Jardim Canaã, se eu não me engano. Bem ali naquele, Próximo do lado ao do Fito. Coproma. Perto de Piratininga ali, né? Tocaram no meio Próximo da ao Fito rua, do- sensacional. Beleza, que legal. Essas meninas são de São Paulo, não lembro o nome da banda, mas tocaram no Largo de Osasco também. São muitas bandas, né? Não dá... Não vou lembrar porque De essa é lembrar de de São Paulo. todas, né? De Osasco geralmente eu lembro. Legal. Esse Legal, é o e dá Paulão, pra- a Paulinho. Muito legal. Dá pra gente ouvir mais música, Cris? Claro. Vamos ouvir mais uma? Vamos lá. Eu vou fazer uma música do Jimi Hendrix. Uma música que eu vou apresentar lá também com a banda, chamada Purple Haze. Vou fazer mais uma versão acústica aqui. Purple haze, all in a dream. Latin things, it all still the same. Action funny, but I don't know why.
Excuse me while I kiss the sky. Purple haze on the round. Don't know if I'm coming up or down. I'm unhappy when I am surreal. Well, I followed this girl put a spell on me. Purple haze all around. Don't know, baby, even cater now. You got me blowing, to blow my mind. Tomorrow, but just an end of time. Aê, muito bom. São músicas pra tocar com guitarra, né? Com violão a gente fica meio apertado, Pois aqui, é. mas... Ficou Sabe? sensacional. bom. Eu vi o Paulão aqui coçando os dedos, tentando arranhar ali. Paulão, você toca? Não Alguma toco, coisa? não tenho esse dom. Só admira, né? Eu toco um pouco de bateria, mas eu sou muito tímido. Não sei tocar. E Paulinha, Cris, se o pessoal toca alguma quiser coisa, conhecer não? o seu trabalho, você tem Facebook? Tenho, Quer deixar contato? tenho Cris Stuani, tem a fanpage Cris Stuani Oficial e tem a página pessoal, Cris Stuani. Nas duas eu posto sempre meus flyers, eu toco bastante na cidade, toco fora também. Tá sempre lá, tem os lugares que eu vou tocar, minha programação de show sempre tá lá. Legal. Só procurar Cris Stuani. E esse prato aí, Jamile, como é que está? Ó, tá na temperatura quase. máxima aqui, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Tá na temperatura de 320 graus, tá? Então já coloquei na temperatura máxima. Ele vai daqui, Vai daqui a mais pouco alguns tá pronto. minutinhos, né, Ale? E Alexandre, você que também vai tocar, né? É a primeira vez, segunda? Não, a gente tocou, né, Já na tocou, já? primeira, né? Foi na primeira, né, que a gente Primeira, tocou. Da Copa. É, foi É na sempre festa uma da Copa. ansiedade, assim, o pessoal vai treinando, se preparando. A gente está ensaiando, né? Estamos ensaiando e vamos apresentar duas músicas novas do repertório. Vou abrir para vocês, né? Duas músicas novas do repertório que a gente incluiu. Então vai ter um pouco de Mangue Beat também, né? Que a gente vai levar. E é aquele negócio, né? Você tem que estar preparado, né? É um palco grande, é um palco gostoso de tocar, né? A estrutura é boa, então a gente tá ansioso, né? Para que chegue logo essa data aí, pra gente entrar no palco, né? A gente vai tocar no dia 16. Então vai ser um fim de semana super... É isso mesmo, Alexandre. E agora o Paulão e a Paulinha vão dar mais informações para quem tiver interesse em participar da Semana do Rock, não é isso? Bom, a grade completa da programação no site semanadorock.com.br ou a nossa página no Facebook, que é Semana Municipal do Rock. E endereço da Concha Acústica, Avenida das Flores, 701, no Jardim das Flores. Isso. Que legal. E aí, o Cris, né, Stuani, que também vai tocar, deixar os seus contatos, Cris. Facebook, Cris Stuani Oficial, a fanpage. Lá tem contato, tem telefone, tem e-mail, tem tudo. No YouTube também, Cris Stuani, é só procurar, tem tudo lá. Que legal. E agora a gente vai saborear o prato do dia, né, Alexandre? Olha Já só. ficou pronto, ficou bem molinha aqui a Isso. berinjela, né, Ale? Então agora eu vou servir, tá? Ela vai ficar assim, ó. Oh, beleza. Olha. Tá vendo? A Paulinha já tá aqui Babando. né, Paulinha? Então eu já vou servir um pratinho pra ela. Ai. Tá? Primeiro ela, viu, Paulão? Tá. Primeira dama. Obrigada. Primeiras damas, lógico. Então é isso, ó. Mais uma receita, tá? Simples, né? Fácil de fazer, rápida, até que ele é rápido. E mais E uma quem quiser receita saber pronta. um pouco mais do seu trabalho, Ale? Então, eu tô no Facebook como O Cozinheiro de Aluguel, tá? Também pode deixar minha página O Cozinheiro de Aluguel. Também tô como Alexandre Frassini, tá? Meu telefone é o 986468696. Ok, Ale. Não precisa ser um grande evento para chamar o Ale, não, Não. né, Ale? Como você sempre casal, fala, né? um jantarzinho romântico, quer surpreender a esposa, o maridão, liga pra mim que a gente faz uma coisa É bacana. isso aí. Enquanto a Ale vai servindo o pessoal aqui da Semana do Rock e a Olga também, né, Olga? A gente encerra o programa de hoje. Até o próximo programa. Obrigada pela companhia. Years and my life is still trying to get up that great big hill of hope.
nation.